Abra sua Bíblia em Mateus 2, nós vamos ler o versículo 10 e 11. A palavra de Deus vai dizer assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram e abriram seus tesouros, e entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, meu Pai, porque nós entendemos desde já, meu Deus, que existe algo da tua parte acontecendo aqui nesse lugar, Pai. Eu te peço mais uma vez, como eu sempre falo aqui, Espírito de Deus, guia essa mensagem de acordo com a tua vontade, Pai. Não deixe que meu intelecto, não deixe que o meu conhecimento bíblico atrapalhe de alguma forma, não deixe que a minha arrogância, a minha vaidade atrapalhe o mover do teu Espírito aqui nessa noite. Não deixe que meu conhecimento atrapalhe o que tu quer falar para o teu povo essa noite. Então eu quero te dar liberdade aqui, Espírito de Deus. Se precisar mudar a mensagem, que mude. Se precisar ir por um caminho diferente, que vá. O que nós queremos aqui é que tu fale conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, a mensagem que eu quero trabalhar aqui com vocês hoje é uma mensagem um pouco diferente do que nós estamos habituados. Então existem duas perspectivas aqui que nós pregamos. Diga, mensagem de salvação e mensagem de vida cristã. Então muitas vezes nós precisamos trazer a centralidade de Cristo, e todas as mensagens aqui na Palavra Viva, elas carregam essa característica de trazer a centralidade de Cristo para o texto, porque afinal nós cremos que a Bíblia é sobre Jesus e ponto final, amém? Mas nós também não podemos desprezar que existem textos de ensinos práticos, amém? Então, isso daqui é uma mensagem um pouco mais densa, um pouco mais profunda, um pouco mais difícil às vezes de digerir. Então o que eu te peço? Que você preste muita atenção no que está sendo falado, que você realmente abra o seu coração para o que Deus quer falar nessa noite, amém? Então, antes de começar, eu preciso ser honesto aqui, porque essa mensagem, ela veio em cima de uma pregação do Dr. Myles Munroe, sobre esse mesmo texto de Mateus 2. E eu confesso para vocês que isso daqui foi o meu devocional, que eu fiquei nessa mensagem aqui durante um mês. Que essa mensagem que eu vou pregar hoje, ela foi alimento para um mês na minha vida. Eu destrinchei esse texto, eu fui fundo na mensagem, e o Espírito de Deus falou algumas coisas ao meu coração para eu transmitir para a igreja na noite de hoje. Mas eu fiquei impressionado com uma história que ele conta. E ele conta que ele foi chamado para uma terra, convidado para uma audiência com o rei da Suazilândia, que hoje nem se chama mais assim, mas que era um dos últimos lugares que era de fato governado por um rei, mas um rei de verdade, um rei que determinava as coisas. Aí ele é recebido com a mãe do rei, que lá eles chamam de rainha mãe, e que às vezes eles dizem que essa rainha mãe tem até mais autoridade do que o rei, que o que ela fala determina para o rei, às vezes tem até mais autoridade que o próprio rei. Aí ele diz que quando ele chega nessa tribo, o anfitrião pergunta: o que você trouxe de presente? Aí ele não sabia do protocolo, ele diz: olha, eu tenho um livro aqui. Ele tinha um livro que ele tinha trazido, e ele dá aquele livro de presente. Mas ele foi pego totalmente de surpresa. Aí o anfitrião depois explicou para ele. Ele falou assim: ó, existe um protocolo aqui, que toda vez que você chega diante do rei, você não pode chegar de mãos vazias, senão você não fala com o rei. E ele diz que isso daqui marcou a vida dele profundamente, porque antes de dizer bom dia, antes de ter contato visual com o rei, ele precisava entregar um presente.
Aí ele começa a aprofundar. E ele começa a relacionar o que acontece aqui em Mateus 2. E o que acontece aqui é mais ou menos isso. Um grupo de homens vem do Oriente e eles viajam dias, eles viajam semanas. E o texto diz que eles fazem 3 coisas diante do menino Jesus, que era recém-nascido. Diga, primeiro eles viram. Não, diga com vontade. Primeiro eles viram, depois eles adoraram e por fim abriram os seus tesouros. Então eles viram, adoraram e abriram os seus tesouros. E esses 3 verbos não estão aqui por acaso. Eles contam a história de como proceder diante do rei. E a gente precisa entender que essa história aqui não é apenas uma história de presentes de Natal. Isso daqui é o reflexo de um encontro com Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. A gente está numa temporada e nós vivemos uma geração onde nós amamos a Deus, mas a igreja, de certa forma, perdeu o temor de Deus. Os mais antigos aqui vão concordar comigo que antigamente nós tínhamos amor, mas nós também tínhamos temor diante do nosso Deus. Nós não fazíamos as coisas de qualquer jeito. Nós não entrávamos na igreja de qualquer jeito. E parece que com o tempo, a mensagem do Evangelho ela foi se dissolvendo e se perdeu um pouco desse respeito com a figura de Deus. Parece que nós transformamos Deus em alguém que está ali, prestes a nos dar algo, assim que nós acionarmos Ele. Deus ele tem que estar no lugar de soberania das nossas vidas. A vontade de Deus, ela precisa ser extrema em nossas vidas. Eu compartilho isso de coração com vocês muitas vezes. O fato de eu estar aqui no ministério não é porque teve uma grande oportunidade. O fato de eu estar aqui no ministério não é porque eu levei isso como a minha carreira pessoal. Estar nesse lugar é difícil. Estar nesse lugar é desafiador. Estar nesse lugar te faz ouvir coisas que às vezes faz você questionar: será que é a direção que eu quero para minha família, para minha casa, para minha vida? Mas ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Você sabe que quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, e você vai estudar no léxico, você puxa o léxico grego original, esse ai de mim é um temor relacionado a pavor. Esse ai de mim, ele é comparado com o medo da morte. Então quando o apóstolo Paulo está falando ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ele não está usando uma força de expressão, ele está realmente dizendo: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então a primeira coisa que nós precisamos ter é clareza e certeza do Deus que nós servimos e da expectativa que nós temos em relação a esse Deus e o lugar que nós colocamos esse Deus. Eu não estou dizendo que Deus não vai te dar, porque Ele é um Pai de graça. O favor de Deus está sobre as nossas vidas. O nosso Deus é um Deus bom. A sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. Mas essas características, esses atributos de Deus, não podem fazer com que eu me torne um filho folgado, um filho pródigo, que quer pegar suas coisas, virar as costas e ir para o mundo. Deixa eu situar você aqui rapidinho. Quem escreve esse texto aqui é Mateus. E quando você vai aprofundar na Bíblia, você vê que
Quando Mateus escreve o Evangelho, ele escreve esse livro com o objetivo: provar do início ao fim que Jesus é o Rei prometido. E Mateus escreve para os judeus. Mateus escreve para quem sabia, para quem tinha conhecimento da Torá. Não era para neófitos, era para o povo escolhido de Deus. Aí o que Mateus começa fazendo? Ele começa escrevendo a genealogia de Jesus, para dizer: de fato ele é o Messias, de fato ele é o Rei. Às vezes a gente pula a genealogia, né? Mas ela está ali por um motivo. Ela está ali de forma intencional. E o texto e o livro já começa dizendo: Jesus é o Rei dos Reis. Ele começa, o Evangelho começa colocando Jesus no seu devido lugar. Ele é a raiz de Davi. Ele é o Messias. Ele é aquele que haveria de vir, que pisaria a cabeça da serpente. E logo depois, o texto, de forma intencional, apresenta Herodes, o rei daquela época. E reparem, Mateus está montando um contraste. Ele diz assim: existe um rei que está sentado no trono em Jerusalém, com um exército, com um palácio, com uma coroa, com aspecto de rei, com autoridade de rei, mas existe também um rei recém-nascido. Numa casa simples, sem aparência de rei, sem a coroa de rei, sem o jeito de rei, mas reconhecido como rei. E nesse meio chegam os estrangeiros, uns homens vindo do Oriente, homens que não são judeus, homens que não conhecem as Escrituras, talvez como os escribas, os fariseus conheciam. Mas eles chegam diante do Messias e eles entendem uma coisa que o rei da época não entendeu, que os sacerdotes não entenderam, que os escribas não entenderam. O verdadeiro rei chegou. E às vezes, nessa vida de igreja que eu vivi e ainda vivo, às vezes quem está mais perto da religião é aquele que não consegue enxergar a majestade de Jesus, é aquele que não consegue enxergar a misericórdia de Jesus, é aquele que não consegue enxergar a graça de Jesus, é aquele que não consegue ver Ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem vem de longe, sem bagagem religiosa, se ajoelha diante de Deus. Será que isso aqui me gera uma reflexão? Será que o evangelho que a gente tem vivido é o evangelho de domingo a domingo, que a gente bate no peito e diz que nós somos religiosos, diz que nós somos crentes? Às vezes a gente fala que nós somos conservadores, que nós defendemos a família, mas quando é para colocar Jesus na posição de rei, a gente vira as costas e a gente se torna um religioso. Eu quero gerar essa reflexão no seu coração. Será que a gente não perdeu o temor de quem Jesus é? Será que a gente não está vivendo uma vida no automático? Eu quero te falar sobre 3 coisas aqui. E a primeira é a seguinte: uma revelação muda a nossa visão de Cristo. E o texto aqui começa dessa forma: entrando na casa, viram um menino. E Mateus aqui escolhe a palavra viram com muito cuidado, porque isso daqui não é sobre enxergar Jesus. Isso daqui não é sobre apenas o exercício dos olhos. Pensa comigo,
Muitas pessoas naquela época, elas olharam para aquele menino, mas não conseguiram enxergar nele quem ele era. Mas esses homens, quando eles chegam, eles conseguem ver o Rei dos Reis. A pergunta aqui é: qual a diferença? Qual que é a diferença desses homens? A diferença nunca esteve em Jesus. Jesus era o mesmo menino diante de todos. Herodes mandou matar todos os bebês para que Cristo fosse morto. E no mesmo ambiente, homens que nem religiosos eram, estavam honrando a Jesus. Nós estamos chegando a algum lugar aqui, como diz um pregador magrinho que prega aqui às vezes. Estamos chegando a algum lugar. Paulo vai escrever muitos anos depois, em 2 Coríntios 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho, mas que Deus mandou brilhar a luz nas trevas, e brilhou nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu não sei se você está entendendo, mas quando a gente entrega as nossas vidas para Jesus, nós não entregamos para um Cristo pequeno. Eu quero te falar algo: o seu Deus é muito grande. As pessoas pintam Jesus como um padrão moral. As pessoas pintam Jesus como um padrão de comportamento. As pessoas pintam Jesus como um bom exemplo a ser seguido. E nenhuma delas estão erradas. Mas tudo isso é percepção. E percepção não move os céus. Revelação move. Um dia Jesus pergunta para os seus discípulos: quem estão dizendo, o que estão falando por aí sobre mim? Aí eles dizem: olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é o profeta. E vocês, o que dizem? Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas sabe o que Jesus fala? Muito bem, Pedro, tu és pedra, e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Toda edificação parte, toda construção de Cristo parte de uma revelação de quem Cristo é. Você não vem para a igreja para aprender algo, você vem para a igreja para conhecer Cristo. Aprender algo você também aprende fora daqui. Não que você não possa encontrar Cristo lá fora, pode, você entende o que eu estou falando. Mas a maior beleza do Evangelho não é você se aprender a se comportar melhor, mas é ter um encontro real com Jesus vivo e colocar Ele no devido lugar que Ele tem que estar. Tem um amigo meu que fala assim, ó: rir com dente na boca é fácil. E é verdade. Todo mundo é amigo de Jesus quando as coisas estão indo bem. Mas como nós somos questionadores quando as coisas não vão do jeito que a gente quer. Sabe o que é? É que você tem uma percepção e não teve um encontro com Cristo. Você tem uma percepção do Evangelho. E às vezes é a percepção errada. Eu falei para vocês que meu pai estava na UTI. E na quinta-feira ele me liga, porque até então ia ser uma cirurgia pequena, de vídeo,
pouco invasiva, e o médico decide de última hora abrir o peito dele, arregaçar tudo, e vai ter que ser com bisturi na mão, eu vou ter que lapidar o teu coração, mas também tu já fica bom. E aí ele me liga, então, os planos mudaram, e vai ser assim, assim, assim. Aí eu perguntei para ele, tá com medo de morrer? Aí ele, cara, 0. Não é porque ele estava no hospital bom, não é porque ele estava num lugar que tinham médicos bons, é porque ele tinha convicção no Deus dele. E meu pai estava lá na UTI do SS Cardio, ele evangelizou todos os médicos e enfermeiras que estavam lá. Eu chegava naquele lugar, eles falavam, tu é filho do bispo? E eles me levavam até meu pai, teu filho está aqui. E era uma alegria entrar no quarto do meu pai, ver o sorriso, e meu pai falando, aquela dali já vai na igreja dos ingleses lá domingo, essa daqui mora na SC, vai na igreja de Canasvieiras, porque o meu pai não tem uma percepção da religião, ele teve um encontro genuíno com Jesus. E quando você tem um encontro genuíno com Jesus, meu amigo, pode vir problema, pode vir situação, a circunstância muda, mas o seu Deus não muda. Sabe por que você tem raiva do Evangelho? Sabe por que você vive desanimado? Porque a sua expectativa com Cristo está errada. Você quer um Cristo que te dê tudo o que tu quer. Você quer um Cristo que é um gênio da lâmpada, que atenda todos os teus desejos, e você nunca o coloca no seu devido lugar de soberania. Jesus, quando ele está no Getsemane, ele faz uma oração. E não é que ele não teve medo, ele teve muito medo. A palavra de Deus fala que ele teve tanto medo que ele começou a transpirar sangue. Aí ele chega e faz uma oração. Como é bom fazer uma oração. Como é bom saber que Deus nos ouve. Como é bom saber que a gente tem um Deus sobre as nossas vidas. Aí ele fala, meu Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Muitas vezes a vontade de Deus para as nossas vidas não vai ser a mesma vontade que a gente tem para as nossas vidas. Muitas vezes a gente quer acelerar, mas a gente está acelerando para um precipício, e Deus está querendo mudar as nossas rotas, e a gente está sendo teimoso, a gente está brigando, e nós somos tão orgulhosos, e nós fechamos o coração para Deus, que está falando, para meu filho, calma, não avança, e nós fechamos o nosso coração, nós deixamos de escutar as palavras que estão sendo mencionadas do altar para as nossas vidas, para os nossos corações, e nós vamos de encontro com o precipício e a gente cai. Quem é Jesus para você? Ele realmente é o seu rei? Ele realmente é o seu Senhor? A gente precisa fazer essa reflexão todos os dias de quem é Jesus para nós. O ponto 2 aqui é: prostrando-se, o adoraram. E reparem que Mateus escreve de uma forma organizada. Primeiro eles enxergam, depois eles se prostram. E no reino de Deus, conhecer Jesus sempre produz rendição. Uma coisa é você estar passando por um problema e eu te encorajar e dizer vai dar tudo certo. Outra coisa é você estar passando por um problema e saber que Cristo está contigo. Sabe o que é rendição? É se deixar levar pelo Espírito. É deixar de controlar as coisas. É tentar de fazer tudo do nosso jeito, tudo da nossa forma, e aprender a confiar no nosso Deus. Eu não estou te falando nada de novo.
A gente que é crente velho, a gente já ouve isso há 20, 30 anos. Mas o meu intuito aqui não é te impressionar com conhecimento. O meu intuito aqui é ser canal de bênção para a sua vida e só lembrar o que você já sabe, que Deus é com a sua vida. Que está escrito que se Deus é por nós, quem será contra nós? Para te lembrar de todas as promessas que Deus já te fez. Para te lembrar de tudo que Deus já te falou, para te lembrar que existiu uma trajetória, que existiu um cuidado, que às vezes não era nem para você estar vivo, que às vezes não era nem para você ter tudo que você tem, e Deus foi cuidando de você, e Deus te trouxe até aqui. Não vai ser agora que Ele vai soltar a sua mão. Então, no reino de Deus, conhecer sobre Jesus produz rendição em nossos corações. O problema é que a gente quer misturar muitas coisas. O problema é que a gente quer criar várias alternativas. E a gente sempre tira a centralidade de Cristo em nossas vidas. E aqui eu preciso te explicar algo. Adoração não é apenas você cantar uma música bonita. Adoração é governo. Diga, adoração é governo. Quando alguém se prostrava diante de um rei naquela cultura, essa pessoa estava dizendo com o seu corpo algo muito claro: a partir de agora, a minha vontade não é mais importante. A partir de agora, a tua vontade é importante. Quando você vem na igreja e eles cantam: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Quando você fecha seus olhos e canta: Espírito, encha a minha vida, Espírito, encha a minha vida. Vamos. Pois de ti eu quero ser, Espírito, enche as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Isso é rendição, é se desarmar, é confiar, é saber que Deus está no controle, é saber que não dá tudo certo, também é ter Deus no controle. Saber que perder também é ter Deus no controle, porque Deus estava no controle do mundo e perdeu o seu filho. Mas é também saber que Ele tem o poder de ressuscitar. Mas é também saber que o poder da vida está na mão dEle. Mas é também saber que a palavra dEle tem poder, que o haja luz faz a luz aparecer. Aí às vezes eu fico pensando, o problema de Adão e Eva não foi ter comido uma simples fruta, né? Existe até um pregador que fala que Deus é um Deus de amor e Deus não mandaria, e Deus é um pai, e um pai não mandaria o seu filho para o fogo porque ele pegou um Danone da geladeira. Mas a gente precisa entender algo.
o problema do pecado não é um problema de comportamento. O problema do pecado é um problema de natureza. O que foi corrompido não foi apenas o comportamento, mas foi a natureza do ser humano. Então Deus não pode ter parte com o pecado. É incompatível. Ou seja, aqui ao comer do fruto não era um comportamento, era uma separação de quem Deus é. Porque ali o pecado entra e com o pecado a morte. Em outras palavras, eles rejeitaram o governo do rei para assumir o controle. E como a gente é tolo. Como a gente quer assumir o controle. Como a gente quer bater no peito e dizer, deixa comigo. Como se dependesse de nós. É exatamente isso que Jesus veio restaurar. A vida. E vida em abundância. O acesso ao Pai. A dependência de Deus. E a gente não pode rejeitar isso. Porque é um dom gratuito. Porque é um presente gratuito da parte de Deus. Eu sei que essa mensagem ela é um pouco mais elaborada, um pouco mais difícil, até um linguajar mais difícil. Mas eu creio que o Espírito está ministrando o seu coração. Agora eu quero que você repare algo. A primeira mensagem de Jesus é: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A primeira mensagem de Jesus não é sobre perdão, não é sobre misericórdia, não é sobre graça. É sobre um reino estabelecido. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Em outras palavras, ele está dizendo, o rei chegou. E é por isso que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós não estamos apenas entregando o nosso domingo, mas entregando o controle das nossas vidas. Eu gosto muito de cantar uma música às vezes, quando eu estou sozinho, para eu lembrar do primeiro amor. Que é aquela música que a gente sempre canta aqui. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me. Daí essa, mas não precisa. A música depois vai falar: eu quero voltar ao primeiro amor. A gente já foi mais crente. A gente já foi mais simples. Quando eu me tornei pastor aqui da igreja sede, teve um culto que estava lotado. E você pode imaginar que são muitas pessoas. Uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, o senhor faria meu casamento? E eu falei: faria. E quando eu cheguei na cerimônia, eu botei a mão na cabeça e eu, misericórdia. O pai do noivo estava entrando de chuteira. Um casamento bem simples. E eu falei assim: o que eu estou fazendo aqui? Aí o Espírito falou no meu coração: aprendendo a não perder a simplicidade do teu coração. E aquele dia eu entendi que quanto mais eu cresço aqui, mais eu preciso crescer aqui. Que quanto mais pessoas ouvirem falar da mensagem do Evangelho através da minha boca, mais humilde o meu coração tem que estar. Porque é muito fácil eu pegar esse microfone e eu achar que eu sou alguma coisa. Mas eu sou totalmente dependente da misericórdia e da graça de Deus. Se a gente cresce é porque a gente só está regando, mas quem dá o crescimento é Deus. Se a gente é alguma coisa, é porque tem a permissão de Deus. A gente não pode perder a simplicidade do Evangelho. A gente não pode deixar que as grandes propostas
elas moldem um coração orgulhoso. E é por isso que eu digo que toda conversão, de verdade, ela não termina no ministério de sucesso. Ela não termina com uma empresa de sucesso. Mas ela termina rendida aos pés de Jesus. E o ponto 3 aqui. A Bíblia vai continuar a dizer assim: e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E repare que Mateus não está dizendo assim, que eles abriram a bolsa. Ele não diz que eles abriram a carteira. Ele usa uma palavra muito mais profunda. Ele diz: abrindo os seus tesouros. Existe um erro muito grande em pensar que os tesouros aqui, ele está falando sobre o dinheiro, porque Jesus nunca quis os recursos. Ele sempre quis o lugar que nós guardamos as coisas mais preciosas. Esse lugar não é a sua carteira, esse lugar não é a sua conta bancária, esse lugar não é a sua ledger de Bitcoin, esse lugar é o seu coração. Porque o próprio Jesus diz: aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. O coração sempre segue o tesouro. E aqui não existe imparcialidade. Aqui não existe exceção. O coração sempre segue o tesouro. Agora, para entender por que abrir o tesouro diante de um rei tinha tanto peso, eu quero voltar na história do começo do Myles Munroe. Aquela história da Suazilândia. Porque, em primeiro lugar, um presente para um rei não é para conquistar o rei. Um presente para um rei é para declarar o que o rei representa para você. Existem pessoas que deixaram de servir porque não tem mais tempo. Aí entra num ciclo que eu acho muito engraçado. Eles pedem mais coisas para Deus, Deus dá mais coisas para eles, eles se ocupam com essas coisas, eles ficam sem tempo para Deus, eles não conseguem lidar sozinhos com essas coisas, eles perdem essas coisas, eles voltam para Deus, eles pedem de novo que Deus dê uma segunda chance, Deus dá uma segunda chance, eles se ocupam de novo e o cara vive nesse ciclo o resto da vida. Por quê? Porque onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Pensa assim: quando alguém dá um presente fala. Não é verdade? Eu não sei se você já chegou na expectativa, mas eu tenho uma foto, isso deve ter sido ali nos anos 2001, 2000. Eu tenho uma foto assim com o show do milhão. Eu e meu irmão, a gente ganhou um show do milhão. No dia 24, meu pai estava na igreja. E ele estava aqui chorando porque ele não tinha dinheiro para comprar presente para a gente. E aí, meu irmão, a gente ficava se cutucando, dizendo: o que tu acha que é? Mas a grande verdade é que a gente só queria ser lembrado. Aí meu pai está aqui orando, está chorando, desesperado. Dia 24, com a igreja aberta, nesse mesmo lugar, a sala dele era ali naquele canto. Entra o seu Francisco aqui. Ele tinha pescado tainha. E ele entra com um bolinho de dinheiro. O seu Francisco já é falecido. Ele fala: bispo,
eu vim entregar minha primícia na vida do Senhor. Meu pai saiu daqui, passou no shopping e comprou um show do milhão. O meu sorriso está até hoje estampado naquela foto. Um dia eu vou trazer ela aqui para mostrar para vocês. Porque o presente fala. O presente revela o coração. O presente é uma forma de se relacionar. Não é à toa que Deus trata Jesus, trata a graça como dom gratuito, que é um presente. Deus te deu o melhor. Mas isso não fala sobre você, isso fala dele. E muitas vezes a gente entrega o pior para Deus. E muitas vezes a gente serve de qualquer jeito. E muitas vezes nós somos desleixados no nosso relacionamento. Muitas vezes a gente é esmagado por preocupação, por comparação, por uma série de ão. E a gente esquece que Ele deu o melhor pra gente. Veja, um recém-nascido não tem o que fazer com ouro, incenso e mirra. Vai botar na mão de um recém-nascido ouro, o que ele vai fazer? Nada. Mas aqui eles estavam dizendo em outras palavras, você é rei de verdade. Nós estamos entregando o nosso melhor. O ouro não comprou Jesus, porque ele não tinha nem essa capacidade ainda. Mas o ouro revelou quem Jesus era para aqueles homens. A nossa entrega revela quem Jesus é em nossas vidas. É por isso que eu oro para que o Espírito de Deus não se afaste da minha vida e realmente eu possa ter um coração ensinável. Que se um dia eu tiver muito sucesso, que se um dia eu prosperar muito, que o meu coração não se corrompa, que o Espírito de Deus não tenha dificuldade de tratar o meu coração, que o dinheiro não me mude, que as coisas não me mudem. E eu faço essa oração de forma sincera. Porque Deus já me testou na pobreza, estou esperando Ele me testar na riqueza. Não sei se você está nessa também, para ver se eu sou fiel mesmo. Estou brincando. Mas você entende o que eu estou falando, né? Que o presente ele revela o coração. E a segunda coisa aqui, quem eram esses magos? E a palavra usada nesse texto aqui é magi. E essa palavra não descreve simplesmente sábios, curiosos, olhando estrela e seguindo para ver no que ia dar. Mas magi era um termo usado para governantes, para líderes. Então esses homens que vêm eram grandes homens, grandes líderes do Oriente. Homens que tinham grande poder e influência. Homens que não precisariam atravessar a pé um deserto para chegar até Jesus. E se a gente considerar isso daqui como verdade, isso daqui fica ainda mais interessante. Veja, não foram apenas sábios estrangeiros. Foram grandes homens, grandes reis, grandes líderes se movendo para reconhecer Jesus como rei. Então, isso daqui é o oposto do que nós consideramos como orgulho. Porque geralmente quanto mais a gente tem, menos a gente se curva diante dos outros. Porque quanto mais nós somos numa posição, menos a gente se curva para ajudar. Mas eu descobri algo. Um dia eu fui pescar. Meu tio ele tinha um barco e a gente foi lá para fora pescar. Lula, o animal. Calma. Calma que a gente ainda está na Copa, não está liberado para falar de política. Só a partir do domingo que vem. O clima está tão em paz, né? Mas é o seguinte, eu e meu primo a gente pulou para fora do barco. E o barco não tinha escada, porque é um barco alto. Aí o que fazia? Meu tio
Quando a gente estava cansado, ele se erguia, o marinheiro lá segurava os pés dele, e ele puxava eu e meu primo para cima. Às vezes, a única forma de ter mais pessoas no barco com você é estendendo as mãos. Enquanto a gente não aprender a servir o outro, enquanto a gente não aprender a fazer sem olhar o interesse, fazer de coração, fazer porque crê, fazer porque sabe da verdade, o nosso barco vai estar vazio. Às vezes não é que Deus esqueceu você. Às vezes é que Deus mandou tanta pessoa e você não colocou dentro do barco, que até Ele já cansou de mandar. E o terceiro, o valor de uma oferta nunca é medido pelo tamanho, mas pelo custo. Eu cito esse exemplo porque eu gosto muito. Há 3 domingos atrás, mais até, uns meses atrás, estava chovendo aqui fora. E deu pouca gente no culto. E eu sei de uma coisa: sempre quando chove, são os mesmos que estão no estacionamento. Por quê? Porque muitos não precisam disso. E tá certo. Você é bom o suficiente para não ficar no estacionamento debaixo de uma chuva. Só que talvez você perca uma das maiores oportunidades e uma das maiores lições de humildade que o Evangelho tem a te ensinar. É quando você não precisa e você faz. Eu sei que o Caio vai estar ali, sei que o Michel vai estar ali, sei que o Jojo vai estar ali, capinha de chuva, e às vezes são engenheiros, são homens formados, são homens de boas condições. O Caio estava com a Alice grávida, de 6, 7 meses, e me recebeu ali, tirou o cone para eu estacionar o meu carro. E recebeu muitos de vocês também. Vocês nem sabem quem é o Caio. Leônidas também ali sempre, né? Aí você diz, no mesmo cenário que alguns viram um bom motivo para ficar em casa, outros viram um bom motivo para servir, porque sabia que ninguém mais estaria ali. Então o que eu estou querendo te dizer? Não é o cenário que monta a nossa vida, é o nosso coração diante do cenário. Porque diante da chuva muitos ficam em casa, mas diante da mesma chuva outros veem a oportunidade de servir e se colocam à disposição, e não precisavam estar ali, mas estão. Se você dá a Deus aquilo que sobra, o tempo que sobra, o dinheiro que sobra, a atenção que sobra, isso daqui também é uma revelação. Só que não é uma revelação que você gostaria de fazer. Agora a gente tem que cuidar com algo importante. Algumas pessoas ensinam dar a Deus como um investimento. Se eu der muito, eu vou ter muito. Mas eu preciso ser honesto com você que isso é diferente do que o Evangelho propõe. Porque os magos não abriram os tesouros calculando quanto eles iam ter de volta. Eles abriram os tesouros porque eles haviam reconhecido quem estava diante deles. Então tudo que a gente faz no Evangelho parte de um princípio: o lugar que Deus ocupa na minha vida. Eu quero causar essa reflexão para você aqui nessa noite. É uma palavra que a gente não está muito habituado a ouvir, é um pouco diferente. Mas eu creio que como pastor dessa igreja, eu preciso trazer esse direcionamento.
em relação ao nosso coração diante do nosso Deus. Eu sinto que Jesus está voltando. E a cada dia eu sinto isso como uma verdade poderosa. E todos os dias que eu acordo, eu vejo como uma oportunidade de espalhar a mensagem do Evangelho, de ser usado por Deus. A gente estava em São Paulo, né, Thaís? A gente foi lá ver o meu pai antes de viajar para os Estados Unidos. E tinha um cara que ele estava dirigindo Uber, ele era quieto. Aí Deus falou no meu coração, fala assim para ele: tu vai na Assembleia de Deus, né? Aí eu olhei para a Thaís assim, a Thaís mexendo no celular. Vou dar uma de maluco, estou acostumado. E é isso, azar. Tu vai na Assembleia de Deus, né? Aí ele me olhou assim: como é que tu sabe? Eu disse assim: cara, eu não sei de nada, mas eu quero te falar uma coisa. Comecei a ministrar a vida dele e falar. Aí quando ele nos deixou no destino, ele saiu do carro, me deu um abraço e ele falou assim: hoje renasceu o ministério aqui no meu coração. Se eu te falar que eu não sei o nome do cara, não sei quem que é o cara, nunca mais provavelmente vou ver ele na vida, mas uma coisa eu sei, que quando eu chegar lá nos céus, eu vou ter entendido que eu não gastei o meu tempo em vão, que eu fui intencional nas coisas de Deus, que eu não perdi a simplicidade, que eu não deixei que o microfone, que o status, que a promoção fosse ferramenta do diabo, mas ferramenta do Evangelho nas minhas mãos. Então, a maior oferta da história não foi a dos magos. Esse texto ele tem algo muito mais profundo. Toda religião tem o mesmo princípio. Seres humanos tentando fazer algo para um Deus que é algo muito difícil, e no fim ele tem que sacrificar algo para encontrar algo distante. E no Evangelho Jesus começa do contrário. Ele se doa. Antes que o mago pudesse abrir o tesouro, o Pai já tinha dado Jesus. Antes que o seu problema existisse, Deus já tinha dado Jesus. Antes que a circunstância que você está vivendo existisse, Deus já tinha dado Jesus como solução. E é nisso que a nossa fé está. A Bíblia diz assim, em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vou parafrasear. Porque Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não quero que você saia aqui dessa mensagem pensando assim: quanto que eu tenho que entregar então? Não é sobre isso a mensagem. A mensagem é a seguinte: quem é Cristo para você? Acho que algumas pessoas precisam voltar ao início de tudo. Eu acho que algumas pessoas precisam ser lembradas de quem Deus é na vida delas. Acho que algumas pessoas precisam ser lembradas que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Hein, Keniel? Deus te chamou, cara. Não tem saída. Essa dúvida que vem às vezes no teu coração a respeito ao futuro, fica descansado. Toda vez que tu entra nessa igreja, Deus coloca uma paz muito grande no meu coração.
a respeito do homem de Deus que tu é, a mulher de Deus que a tua esposa é, e do futuro que Deus tem reservado para ti. Deus diz para Abraão: conta as estrelas dos céus. Com uma mulher estéril e com um homem avançado de idade. E isso é motivo de pregação. Quando Deus acelera, as coisas acontecem.